Eu vou falar da minha época porque, né, eu tenho 29 anos de idade. Com as redes sociais, com essa exposição maior, ele é desumanizado o tempo inteiro. Sim. E para mim, a grande sacanagem que eu vejo por parte do público é: ah, mas ele ganha X mil reais por mês, ele tem que ser cobrado, tem que fazer isso mesmo, porque, pô, duro é pra mim, que pego o busão, o metrô, ganho salário mínimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. E, de novo, um atleta que veio do Goiás pro Rio. O Michael, é uma história pública, que ele, vinha voando no Goiás, veio ao Flamengo e ninguém entendia por que o Michael não conseguia jogar. E ele tava passando por um problema de depressão. O Renato Gaúcho foi fundamental. E ele vira, depois de descobrir o problema e tratar, o melhor atleta do Flamengo na temporada. Então a gente vê como é importante essa questão de se cuidar do emocional e da saúde mental do atleta. Você, como um educador, queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Primeiro, Dieguinho, que a depressão, o pânico e a ansiedade é muito mais comum e afeta muito mais jogadores do que a gente imagina, né? Muitos deles, às vezes, não conseguem expressar, por não saberem verbalizar, outros pela vergonha, outros pelo preconceito absurdo que tem. Então, isso é um caso que a gente precisa encarar de frente, e a gente não está encarando de frente. Existem dois lados desse processo. Hoje, de alguma maneira, né, Diego, todo mundo tem a sua vida exposta no seu Instagram, nas suas redes sociais e tudo mais. Quando você está num ambiente que é hostil, que a natureza do futebol é um ambiente hostil, você precisa se preparar para isso. Então, se a gente não fizer um processo de educação e de capacitação do atleta para lidar com isso, não vai ser quando ele chegar na sua formação, não vai ser quando ele chegar à equipe profissional e tiver o primeiro problema que ele vai conseguir lidar. Então a gente precisa começar hoje para talvez colher frutos daqui a 10 anos, né? É um problema crônico, é um problema sério que a gente precisa encarar, mas que ainda não está sendo lidado com a seriedade necessária. Mas isso não é só no futebol, né? Hoje está todo mundo, a gente está vendo aí cada ano que passa, cresce o número de pessoas que se suicidam na adolescência, né? Por causa dos estereótipos, pela necessidade e pela mentira que as mídias sociais vendem para as pessoas, né? E agora eu vou te dar dois casos do Vasco recente. Um eu não vou guardar. Eu fiz um vídeo, um apelo sobre essa questão de humanizar o atleta lá no meu canal do Vasco. Falei que tinha um atleta importante, não revelei nome em momento algum, que teve um quadro de depressão profundo no Vasco ano passado. E graças a Deus, não vou ficar dando detalhes, senão vão acertar com o atleta. E tá muito bem, resolveu esse problema. E vou te contar um caso, porque eu acho que ficou público já. Paulo Vitor, menino que começou muito bem no Botafogo, voando, o Inter comprou, foi pra lá, teve um problema num Grenal, perdeu um pouquinho de espaço e veio. O Vasco acabou o ano com o Vasco jogando com um volante improvisado na esquerda e ele não jogando. Aquilo fez muito mal. O pai do Paulo Vitor me procurou no estádio da Portuguesa, no jogo Vasco Portuguesa, e falou: Diego, eu queria te contar um bastidor. Cara, eu vejo o Paulo Vitor jogar desde a base e ele nunca sentiu pressão de nada. Jogando no Nova Iguaçu contra Flamengo, Fluminense, Vasco, ele deitava os cabelos e pela primeira vez o Paulo Vitor ficou atônito. Ele veio jogar no clube dele do coração, realizou um grande sonho, ele ficou muito nervoso com a vinda ao Vasco e não estava lidando bem com aquilo tudo. Por quê? Ele tem um início meteórico, Botafogo, Inter, daqui a pouco ele perde espaço, vem pro Vasco, começa a ter um jogador improvisado na posição dele, ele vira a terceira opção e bateu um medo nele de caramba, o que tá acontecendo? Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, minha carreira não vai dar certo. Toda essa pressão bateu no liquidificador e pela primeira vez o pai dele falou que eles precisaram contratar uma equipe para cuidar da saúde mental e do lado emocional do Paulo Vitor. E teve o Abel, que foi fundamental, teve uma conversa com ele de canto esse ano, falou: ó, vai para fora ainda não, fica no Rio, joga no Expressinho que você vai jogar. E isso foi super importante. O Paulo Vitor foi bem os 2 jogos e hoje ganhou a condição do reserva imediato do Piton e quando entra tem entrado bem. Então essa questão que você falou da saúde mental do atleta, do lado emocional, é fundamental. Tem muito atleta que às vezes ele não está performando em campo, mas às vezes ele está com um problema emocional e a gente não sabe. É verdade, é verdade. Aliás, baita contratação do Vasco, o Abel, né? Que tem história, acho que ele está na função ali que é
perfeita para ele. O Barbieri até falou essa semana que tá apaixonado pelo Abel. Não tem como não se apaixonar pelo Abel. Ser humano inacreditável, um conhecimento sobre relacionamento fantástico e um entendedor profundo de futebol, né, cara? A gente precisa valorizar mais os nossos profissionais, né? Você que tá há mais tempo no futebol e tem relação, como você fala, com muito carinho, te doía ver, porque eu achava que era uma sacanagem que tava fazendo com o Abel. Tá acabado, não serve, não presta. Aí teve esse ano legal no Inter, que o Inter foi vice-campeão brasileiro, mas muita gente já tava falando do Abel com desdém. Eu vi que o Rica bateu muito nessa tecla de, pelo amor de Deus, cara, o cara é campeão do mundo, ele não tá trabalhando bem, legal. A crítica nesse sentido, os últimos trabalhos não foram legais, mas a gente vê que a falta do respeito na forma de comentar e de se falar, eu acho que é muito jocoso, muito pesado. Mas desde que o mundo é mundo, né, Dieguinho? Eu acho que, às vezes, a gente dá muita atenção para os 10% que reclamam e não presta atenção nos 20% que elogiam e naquele restante que está aí querendo entender o que está acontecendo ou preocupado com o seu próprio umbigo. O Abel tem casca suficiente, a vida já deu a ele. O Abel é um cara até requintado, né? Toca piano, um cara conhecedor de vinho, história na França, história no futebol brasileiro, meu Deus do céu. Ele é grande o suficiente para nem enxergar e muito menos escutar essas vozes que vêm muito de baixo, né, cara? E é mais um cara que teve um drama familiar, que foi nesse período que a carreira dele teve uma queda, que possivelmente uma coisa pode até estar ligada à outra. Pode ser, pode ser.